uma palavra que é o several, duas na verdade, several e o some. Qual que é a diferença entre o several e o some? O several é várias e o some algumas. Perfeito. Several é várias, várias ou vários, várias. E o some, alguns ou algumas. Algumas. Perfeito. Como é que você aplicaria nas coisas que aconteceram com você no final de semana, essa semana? Como é que você utilizaria essas duas palavras aqui na sua realidade? Tá. Last weekend, I made several things Great. in my home. In my home. Então, deixa eu só perguntar para você entender. O que você. Aqui então, last weekend, final de semana passado. Eu fiz várias coisas na minha casa. House, né? Era isso que eu ia perguntar. Porque se você utilizar my home, digamos que você está dentro da sua casa e você fez várias coisas. Se você utilizar house em my house, significa que você fez reformas ou fez várias coisas no grupo da casa. Você consegue entender a diferença de um e do outro? Sim, entendi. House é no geral, porque é casa, né? É a construção e o home é o lar. Certo. Então, house. House, perfeito, na minha casa. Ou seja, o que eu consigo entender agora, você falando assim, é que você fez várias coisas na construção da sua casa. Certo. Se você tivesse dito, por exemplo, last weekend, só para você entender a diferença aqui, ficaria a mesma coisa. Final de semana passado eu fiz muitas coisas at, deixa eu colocar aqui, trocar só isso aqui, ó. In my house eu troco por at home, em casa, certo? Entendi. O que E acontece? aí, in my house, tá certo? O in? Tá, na casa a gente fala in, e pra home a gente fala at, Entendi. certo? Porque Mas, é um pouquinho estranho, mas são essas questõezinhas do in, o on e o at que tem as suas regras e as suas exceções que confundem bastante. Lembra do jogo do in, do on e do at que a gente fez, né? lembro. Não, esse a gente não fez, não. Não fizemos? Não, esse não. Você falou que ia fazer depois. Ah, eu jurava que a O gente tinha yet. feito. Perfeito, então Não, esse não. próxima aula a gente vai fazer esse daí, então. Deixa eu até deixar Ah, anotado legal, aqui. legal. In, on, at, Angela. Perfeito. Então, aqui que eu ia falar para você a palavra made. Made. Você lembra a diferença entre a palavra made e a palavra do? A gente primeiro começou falando sobre several e some, mas a gente já está falando sobre house e home. E ainda tem a questão que os dois são casa, né? E ainda tem o make com o do, que os dois são fazer. Você sabe a diferença entre o make e o do? Eu acho, não, é certeza, tá? Eu uso muito pouco do, porque eu realmente tenho dúvida. Mas eu acho que o make é meio que algo físico. Não sei se tá certo. Perfeito, Zerar exatamente. lá, pôr a mão na massa e fazer. Exato. E o do não é físico. Quase isso, quase isso. Vou pegar aqui então o make primeiro. O make, você falou algo físico. Perfeito. Físico. Mas, por exemplo, o que seria esse físico? Fazer um bolo, fazer
uma mesa, fazer uma reforma, fazer o jantar. Por quê? Você consegue enxergar, você está construindo as coisas. Fazer uma mesa, no lugar da reforma, eu vou colocar aqui fazer uma casa, certo? Fazer o jantar. Fazer um prato, alguma coisa assim que você está elaborando, certo? Então você consegue, cada atividade que você está fazendo é um passo para construir aquilo. Você consegue ver a construção daquilo. O do, você não consegue ver a construção dessas coisas, Dudu. Entendi. Deixa eu colocar aqui, Du. Então, Por exemplo, fazer um pagamento, eu usaria o do. Exatamente. É uma ação não visível. Entendi. Não é que não é visível, mas é mais para uma ação que não constrói algo. Que nem você falou, fazer um pagamento. Fazer o pagamento. Você está fazendo a ação do pagamento, mas você não está construindo o pagamento, percebe? Entendi. Fazer exercícios. Você está fazendo uma atividade, mas não está construindo o exercício. Então, essa que é a questão. Fazer uma caminhada. E daí, então, tem várias coisas deste estilo. Que, no caso, fazer o trabalho. Digamos, eu tenho que fazer o trabalho da minha colega. Fazer o trabalho dela. Na verdade, você não está construindo o trabalho dela, você está executando o trabalho dela. Então, essa é a diferença do do e do make. Aqui em cima na sua frase, deixa eu pegar aqui, I made several things in my house. Tá certo ou tá errado, Lucas? Pode estar certo, se você estiver construindo alguma coisa na sua casa. Certo? Se você estiver elaborando alguma coisa. No caso, um exemplo que essas várias coisas seria limpar a casa, pintar a parede, usaria o do, certo? O do. Só que daí, como é passado, a gente utiliza o did. Isso. Então, I did several things in my house. E da mesma a mesma forma aqui, ó. Eu fiz várias coisas em casa. Então, no primeiro, que nem você disse, fiz a limpeza, fiz a reforma, fiz a pintura. Então, você fez na casa. A casa recebeu isso. Percebe? Porque a gente utilizou house, a construção recebeu isso. Agora, em casa, at home, você pode ter assistido TV. A casa não recebeu nada, mas você fez várias coisas em casa. Então, por isso que utiliza o at home. Entendi. Eu fiz então, I did several things at home. Então aqui você consegue perceber a diferença de um e do outro? Sim, sim. Então eu vou colocar aqui casa. Então house é mais para construção, a construção da casa. E o home é mais pro lar. Pode acontecer que alguma vez eles fujam dessas regrinhas aqui. E para a gente terminar, então, aqui, que eu vou deixar uma atividade para você, como passa rápido essa aula. Nossa, uma hora boa, né? Sim. Soma. Como é que você faria o soma aqui? Soma a frase, né? Isso, uma frase que aconteceu na sua semana, no seu final de semana. Como é que você utilizaria o soma? Tá. Peraí, deixa eu pensar. Como fala sobremesa em inglês? Sobremesa, perfeito. Sobremesa. Se a gente parasse para pensar na tradução, quando está em cima da mesa, the books on the table,
Então, on the table. Não, tá errado. Tá errado, tá errado. Da mesma forma, a gente fala sobremesa, seria o dessert. Dessert. Dois S's. Dois S's. Dessert. Isso. E tem o outro, só para você saber. Dessert. Ok. Dessert e desert. Desert é o deserto. E dessert É. é a Dessert sobremesa. mesmo, entendi. Então, I made dessert. Tá certo? Perfeito. Ah, tá. Não, I made Ótimo. some desserts. Desserts, aí com S, né? Algumas sobremesas. Perfeito. Some desserts. Yesterday. Yesterday. Perfeito. Então, eu fiz algumas sobremesas ontem. Ótimo. Exatamente essa. Então, aqui, Ângela, o que a gente conversou bastante na aula, algumas palavrinhas que eu vou colocar aqui, então, para deixar como atividade, certo? Ótimo. Então, eu vou colocar aqui aqui embaixo eu vou inserir então esse quadro que ele vai ser de cor laranja, para ficar bem destacado. E ali dentro eu coloquei então o dessert e o desert, o angry e o hungry, certo? Certo. O house e o home, o do e o make, e deixa eu ver se a gente falou aqui o several e o some. Several, some, bold e bound. Isso. Bound. Então aqui a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 comparações. E para a sua atividade, então, vai ser criar. Você é acostumada com a questão de algum. Você já escutou, já leu, gosta de alguma história da Disney ou alguma coisa assim? Uma historinha Sim. simples, curta, de Sim, sim. infantil. Você lembra Sim. delas de cabeça alguma? Algum trechinho, por exemplo, ou o resumo da história? Não? Sim. Sim, lembro da Branca de Neve, esses tipos de história, né? Isso. Então, escolher uma história infantil Ok. e você vai descrever com suas próprias palavras a história, um resumo, é claro, né? Aham. Um resumo do Sim. resumo, que nem a Branca de Neve foi morar com os 7 anões, conheceu o príncipe, foi envenenada com uma maçã e o príncipe salvou ela. Por exemplo, bem Certo. Com as minhas resumido. próprias palavras. Isso, bem resumido, utilizando os conjuntos acima. Então, o que são os conjuntos de palavras acima? Você não precisa utilizar na mesma frase todas, mas digamos, na primeira frase ela estava comendo uma sobremesa. Lá na última frase, na última parte do texto que você criou, e ela acordou no deserto, por exemplo. Mas Certo. tentar utilizar todos, que daí na Junto, próxima né? aula De certa forma. isso. Na próxima aula daí você vai ler e a gente vai pegar então, falou certo o deserto, falou certo a sobremesa, falou certo o faminto, falou certo o irritado, falou certo o careca, falou certo o corajoso. Então a gente vai pegar essas questõezinhas aí também para relembrar das pronúncias junto. Ok? Ótimo. Fechou. Pode deixar.